Tenho 102 anos e a primeira pergunta que as pessoas me fazem quando me veem andando pela própria casa, fazendo o próprio café, pagando as próprias contas, é sempre a mesma: o que o Senhor tomou durante a vida? E eu respondo: nada de especial. O que eu fiz durante a vida foram escolhas simples, repetidas por décadas, e essas escolhas construíram uma diferença tão grande que hoje, com 102 anos, eu ainda decido onde vou dormir, com quem vou falar e o que vou comer. Ainda sou o dono do meu dia. Se você já sentiu aquele medo silencioso de envelhecer, dependendo dos outros, de perder o controle sobre as coisas mais simples da vida, escreve aqui embaixo: esse medo eu conheço. Porque esse é o medo que a maioria das pessoas carrega, mas que poucos admitem em voz alta. Meu nome é Manuel. Nasci em Minas Gerais, em 1923. Tenho 102 anos. Filho de tropeiro mineiro e de uma mulher que acreditava que o trabalho da manhã era o que definia o caráter de um homem. Cresci na roça. Aprendi a ler tarde, com esforço, numa escola que ficava a quase 1 hora de caminhada de onde a gente morava. Quando tinha 18 anos, fui para a cidade grande com uma mala pequena e muito menos dinheiro do que precisava. Trabalhei como entregador, depois como escriturário. Depois passei anos numa transportadora, onde fui subindo de função pela insistência mais do que pelo talento. Me aposentei aos 67 anos. Fui casado por 51 anos com a Teresa, que partiu primeiro do que eu esperava. Tenho 4 filhos, 11 netos e já perdi a conta dos bisnetos. E hoje, com 102 anos, moro na mesma casa de 3 cômodos, onde vivo há 38 anos. Com uma cuidadora que vem 3 vezes por semana, mas que na maior parte do tempo fica sem muito o que fazer da minha parte. Agora vou te contar os 2 hábitos que acredito foram decisivos para isso. O primeiro hábito é o movimento. Não academia, não série de exercício, não protocolo. Movimento simples e contínuo, como o corpo foi feito para ter. Durante toda a minha vida adulta, eu me movi. Andava para o trabalho quando dava. Subia a escada quando podia evitar o elevador. Caminhava no fim da tarde, não por disciplina, mas porque o corpo pedia e eu aprendi a ouvir o que ele pedia. Quando me aposentei, o pretexto prático para se mover diminuiu. Mas o hábito já estava formado. Continuei caminhando porque havia entendido tenho 102 anos. E a primeira coisa que as pessoas percebem quando entram aqui em casa é que eu estou sozinho. Não tem filho do lado, não tem cuidador me seguindo pelo corredor, não tem ninguém me dizendo o que comer, quando dormir ou o que fazer com o meu tempo. Tenho 102 anos e ainda sou o responsável pela minha própria vida. Não estou contando isso para me gabar. Estou contando porque sei que muita gente, quando pensa no futuro, tem um medo que não coloca em palavras. O medo de um dia acordar e perceber que perdeu o comando, que as decisões sobre sua vida estão sendo tomadas por outras pessoas, com toda a boa vontade do mundo, mas sem que você seja consultado. Se esse medo já passou pela sua cabeça, deixe um comentário aqui embaixo. Só escreve: eu entendo esse medo, porque você não está sozinho nisso. Meu nome é Manuel. Nasci em 1922, numa cidade pequena no interior, filho de um homem que trabalhava com couro e de uma mulher que acordava antes do sol para dar conta do dia. Vim para a cidade grande aos 22 anos com pouco dinheiro e muita disposição. Trabalhei em armazém, depois em gráfica, depois passei 23 anos numa empresa de materiais de construção, onde cheguei a supervisor de depósito. Me aposentei aos 68 anos. Fui casado por 46 anos com a Teresa. Tivemos 3 filhos. Hoje tenho 8 netos e 4 bisnetos. E moro no mesmo sobrado onde estou há 41 anos. Não tomei nenhum remédio especial. Não segui nenhuma dieta famosa. Não tenho nenhum segredo que a ciência ainda não descobriu.
Tenho 3 hábitos que carrego desde a meia-idade e que acredito, com toda a convicção de quem já viveu muito, fizeram toda a diferença. O primeiro hábito é dormir como prioridade. A primeira prática é o sono. Eu sei que parece simples demais, mas deixa eu te explicar o que quero dizer com isso. Porque não é simplesmente durma 8 horas. Desde jovem eu aprendi, pela observação mesmo, que o dia seguinte de um homem é construído na noite anterior. Vi colegas chegarem ao trabalho destruídos por noites mal dormidas, tomando café atrás de café, errando o que não errariam descansados, ficando doentes todo mês. E vi outros, poucos, que tratavam o sono como parte do trabalho, não como o que sobra depois do trabalho. Eu escolhi ser do segundo grupo. Durante décadas, protegi o meu horário de dormir. Saía de festas mais cedo do que o pessoal queria que eu saísse. Recusava compromisso de madrugada, mesmo quando a pressão social era grande. Aprendi que dizer não para uma noite mal dormida é dizer sim para 20 anos a mais de lucidez. Hoje durmo das 9 da noite às 5 da manhã. Acordo sem alarme. Minha cabeça funciona. Minha memória não me abandona. E eu sei, com certeza, que boa parte do que ainda consigo fazer com 102 anos tem raiz nessas noites bem dormidas durante décadas. O segundo hábito é mais difícil de nomear, mas vou tentar. Nunca deixei de ter responsabilidade sobre alguma coisa. Quando me aposentei, a maioria das pessoas ao meu redor começou a se desobrigar de tudo. E eu entendo. A vida foi pesada, o descanso é merecido. Mas eu percebi rapidamente que quando a responsabilidade vai embora, junto com ela, vai a razão de se levantar cedo, de planejar, de pensar. Então mantive responsabilidades. Cuidei de uma horta no quintal por mais de 20 anos. Depois, quando o joelho não deixou mais, passei para vasos dentro de casa. Hoje tenho 16 vasos com plantas e toda manhã eu verifico cada um. Rego, observo, podo quando precisa. É minha responsabilidade. Além disso, durante anos dei carona para um vizinho mais novo que não tinha carro. Isso me dava compromisso, horário para cumprir. Alguém que dependia de mim. Não é sobre grandiosidade. É sobre manter o cérebro entendendo que ele tem função. Um cérebro sem função começa a fechar as portas. Isso eu vi acontecer com gente da minha geração que se desobrigou cedo demais e perdeu o fio em menos de 5 anos. O terceiro hábito é cultivar pelo menos uma amizade real. A terceira prática é a mais negligenciada por homens da minha geração. Amizade de verdade. Não o vizinho que você cumprimenta no portão. Não o cunhado com quem você conversa no almoço de domingo. Estou falando de uma pessoa com quem você fala sobre o que está pesando, sobre o medo, sobre a saudade, sobre as coisas que não cabem em conversa de corredor. Tive um amigo assim por 43 anos. O Humberto, que foi embora antes de mim há 6 anos. Nos falávamos toda semana, às vezes sobre nada importante, às vezes sobre tudo que importava. Aquelas conversas me sustentaram em momentos que a família não conseguia alcançar. Depois que o Humberto partiu, fiz um esforço consciente para não fechar essa porta. Comecei a ir a um grupo de xadrez no Centro Cultural do bairro. Não sou bom jogador, mas tenho 3 pessoas lá com quem consigo conversar de verdade. O isolamento envelhece. Não é metáfora, é fisiológico. O corpo de um ser humano sem conexão real começa a cobrar essa falta de formas que a medicina demora a associar à solidão. Eu não tenho como provar que minha amizade com o Humberto me deu anos a mais, mas acredito nisso com tudo que aprendi sobre como funciona a vida. Tem uma coisa que a longevidade te dá que nenhum livro consegue substituir. É a perspectiva. Quando você tem 102 anos, você viu o suficiente para saber o que durou e o que não durou. Viu o que as pessoas disseram que era importante e o que de fato foi.
Viu quem envelheceu bem e quem foi ficando pelo caminho antes do tempo. E o que eu vi, sem exceção, é que as pessoas que chegaram longe com autonomia foram as que trataram o próprio corpo e a própria mente com o mesmo respeito que davam ao trabalho e à família. Não foi a genética, não foi a sorte, foi a atenção, foi consistência, foi a escolha, repetida milhares de vezes, de não ceder antes da hora. Se você ainda tem essa escolha pela frente, não espere para fazer ela. Eu sei que muita gente chega a uma certa fase da vida carregando o peso de anos de descuido, noites mal dormidas que viraram hábito, dores que foram ignoradas por tempo demais. Uma sensação de que o corpo foi ficando para trás enquanto a vida corria. E o problema não é a falta de vontade. O problema é não ter tido acesso ao tipo de informação que ajuda de verdade. 100 anos de vida ensinam uma coisa acima de todas as outras. O futuro que você vai ter é construído pelas decisões que você toma enquanto ainda tem escolha. Enquanto você tem escolha, use ela. Com intenção, com cuidado, com respeito por quem você ainda vai ser. Me conta aqui, dos 3 hábitos que falei, qual você sente que mais precisa fazer? Sono, responsabilidade ou conexão real? Quero ler sua resposta.